Olá, turma. Sobre o pensamento filosófico moderno da nossa unidade 8, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a escola de Frankfurt, né, que em dado momento vai aparecer aqui no nosso material e que a gente já vai conversando então sobre esses aspectos, né, que vão envolver, né, a filosofia contemporânea e essa escola, né, que chegou com né, com muitas características decisivas para essa época. Então, dissemos, né, que a filosofia contemporânea vai dos meados do século XIX até os nossos dias. Então, é difícil ter em vista assim realmente a generalidade desse período, né, numa visão de conjunto. Em outras palavras, não temos assim a distância suficiente para esses traços marcantes desse período da filosofia. Então, apesar disso, é possível, né, que tenhamos aí temas principais aí interessantes à nossa filosofia nesse século e meio, tá? A história e progresso. No século XIX, é na filosofia, né, o grande século da descoberta da história ou da historicidade do homem, né, da sociedade, das ciências e das artes. É particularmente o filósofo Hegel que afirma que a história é o modo de ser da razão e da verdade. Então, o modo de ser dos seres humanos e, portanto, seres históricos. No século passado, essa concepção levou à ideia de progresso. Isso é, que os seres, né, dessa sociedade, das ciências, das artes, das técnicas, melhoraram com o passar do tempo e acumularam assim as suas práticas, aperfeiçoando cada vez mais, né, o modo presente, né, e melhor, né, de uma forma superior se comparado ao passado, e o futuro será ainda mais superior se comparado ao presente. Essa visão otimista também foi desenvolvida na França pelo filósofo Auguste Comte, que atribuía o progresso ao desenvolvimento das ciências positivistas. Essa ciência permitiu aos seres humanos o saber prever, ou seja, fazer um estudo, né, antecipado das questões para prever aonde e o que poderia, né, acontecer, de modo que esse desenvolvimento seria o aumento do conhecimento científico, né? Então, assim começou o conhecimento científico na sociedade, era tentando prever, né, as consequências do futuro. Então, ordem e progresso, que viria a fazer parte da bandeira do Brasil republicano, é de Comte, né, a ideia de ordem e progresso. Então, ele lançou essa ideia colocando aí a disciplina, né, como um fator de progresso. Aí, no século XX, a mesma afirmação, né, da historicidade dos seres humanos, a razão, a sociedade, né, a história universal das civilizações. A ideia de progresso passa a ser criticada, né, porque serve como desculpa para legitimar o colonialismo e o imperialismo. Então, os mais adiantados teriam direito a dominar os mais atrasados? Será que isso está certo? Sabemos que não, né? Mas na época começou essa crítica aqui, né, a esse posicionamento. Então, passa a ser criticada também a ideia de progresso das ciências e das técnicas, mostrando que cada época a história de uma sociedade possui um sentido e um valor diferente, né? E desaparecem na época seguinte, então. Né? Então, o que era da época passada, hoje para nós não tem mais valor, porque desapareceu. Isso é a colocação, né, desses pensadores do século XX. A gente sabe que tudo é uma continuidade, que se a gente chega ao ponto que está hoje, porque muita coisa aconteceu, né, em outras épocas, em outros anos, né, em outros tempos. Mas
aqui falando sobre a ideia positivista que eles colocam dessa forma. Então, tal sentido e tal valor desaparecem na época seguinte, ou são diferentes numa outra sociedade, não havendo, portanto, transformação contínua, acumulativa e progressiva. O passado foi o passado, o presente é o presente, o futuro será o futuro. Não sei, hoje eu não penso que seja assim, mas os nossos antepassados pensam dessa forma. As ciências e as técnicas. Então, no século XIX, entusiasmado com as ciências, com as técnicas, né, bem como a segunda revolução industrial, a filosofia afirmava a confiança plena e total no saber científico e na tecnologia para dominar e controlar a natureza, a sociedade e os indivíduos. Acreditava-se que a sociologia, por exemplo, nos ofereceria um saber seguro, definitivo, né, sobre o modo de funcionamento das sociedades e que os seres humanos poderiam organizar racionalmente o social, evitando revoluções, revoltas e desigualdades. Acreditava-se também que a psicologia ensinaria definitivamente como é e como funciona a psique humana, quais as causas dos comportamentos, os meios a controlá-los, quais as causas das emoções e os meios de controlá-las, de modo tal que seria possível livrar-nos das angústias, dos medos, loucura, assim como seria possível uma pedagogia baseada nos conhecimentos científicos e que permitiria não só adaptar as crianças às exigências da sociedade, mas como educá-los segundo suas vocações, potencialidades psicológicas. Bom, no entanto, no século XX, a filosofia passou a desconfiar do otimismo científico e tecnológico do século anterior, em virtude de vários acontecimentos, as duas guerras mundiais, bombardeio de Hiroshima, Nagasaki, os campos de concentrações nazistas, as guerras na Coreia, do Vietnã, do Oriente Médio, do Afeganistão, as invasões comunistas da Hungria e da Tchecoslováquia, as ditaduras sangrentas da América Latina, a devastação dos mares, florestas e terras, os perigos cancerígenos de alimentos e remédios e o aumento de distúrbios e sofrimentos mentais. Uma escola alemã, né, de filosofia, a Escola de Frankfurt, que eu falei logo no início, elaborou uma concepção conhecida como teoria crítica, no qual distingue duas formas de pensamento, a razão instrumental e a razão crítica. A razão instrumental é a razão técnico-científica, né, que faz das ciências e das técnicas não só um meio de liberação dos seres humanos, mas um meio de intimidação do medo, do terror e do desespero. Ao contrário, a razão crítica é aquela que analisa, interpreta os limites e os perigos do pensamento instrumental e afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente se tiverem como finalidade a emancipação do gênero humano e não as ideias de controle e domínio técnico-científico sobre a natureza e a sociedade e a cultura. Esses são aqui os principais pensadores da Escola de Frankfurt, Habermas e Adorno. Aqui, uma das características. Os teóricos da Escola de Frankfurt foram capazes de compartilhar seus pressupostos teóricos e desenvolver uma postura crítica. Essa postura esteve oposta ao determinismo comum das teorias positivistas. Aqui os pensadores, né, os frankfurtianos, né, que chamou-se assim, né, nesse período, também ficaram marcados pela influência marxista,
né? Então, são esses os nomes. E o maior colaborador, né, de Marx, de Theodor de Adorno, de Ebert, de Frederico Pollock, de Erich Fromm, foi o Benjamin, Walter Benjamin, né, que foi o maior colaborador, enquanto o principal membro, né, da segunda geração, né, de Habermas. Os pensadores da Escola de Frankfurt analisaram e denunciaram algumas estruturas de dominação política, econômica, cultural e psicológica. Então surgiu o conceito aí de indústria cultural, que foi o mais importante, né, produzido pelos teóricos da Escola de Frankfurt. Adorno e Marx, né, foram os pensadores, né, desse fenômeno cultural e mundial em curso. Então, foi o capitalismo industrial que entrou em curso juntamente com a Revolução Industrial. E aí necessitava de uma propaganda ideológica para ser assimilado pelas pessoas. Então, as indústrias passaram a produzir o necessário, né, para que muito se pudesse vender. Então, para vender, as pessoas precisavam comprar muito. E daí, para se vender muito, as pessoas precisavam comprar muito. E a ideologia do consumismo. E aí surgiu, então, esse excesso de consumo sem necessidade, certo? Então, esse excesso foi veiculado através, né, da arte, que também produzida em escala industrial. Então, para o Walter Benjamin, a reprodutibilidade, né, técnica é o meio pelo qual a produção da arte em escala industrial é possível. Então, essa capacidade de reprodução em massa foi através justamente da música, né, da arte, a música gravada, né, e reproduzida infinitas vezes, né, os filmes, né, a arte com a sua autenticidade. Então, ele chamou isso daí de aura. Mas a fotografia ajudou muito. O cinema, né, passou, então, a se tornar uma arte também. Então, aí passaram a fazer as propagandas e a necessidade do consumo, que era tão pouca, passou a ser reproduzida em massa e chegamos então à ideologia, né, do consumismo nessa época. Então, dessa maneira, o cinema, a música, as artes plásticas passaram a ter produção baseada em uma fórmula que agregava os aspectos, né, dos espectadores, pela facilidade de assimilar o conteúdo da obra. Então, o espectador médio da indústria cultural, ele acabava caindo ali numa massificação, né, absoluta dos produtos culturais, ok? Então, o resultado é a obra de arte produzida em escala industrial. Então, a arte aí, ela serviu de veículo, né, para esse consumismo, aí, infelizmente, para esse consumismo exagerado. As utopias revolucionárias. Aqui nesse século, né, o progresso, o desenvolvimento científico, né, passa a construir uma vida justa e feliz. A filosofia apostou nas utopias revolucionárias, anarquismo, socialismo, mas, graças à ação política, exploradores oprimidos, né, uma nova sociedade, uma nova era justa e feliz. Foi o que, na verdade, se aproximou. No entanto, no século XX surgiu a sociedade totalitária, o fascismo, o nazismo, né, e o stalinismo, com o aumento do poder autoritário, e a filosofia também passou a desconfiar do otimismo revolucionário, né? E os seres humanos explorados e dominados, né, passam então a manter a sociedade, né, nova, justa e feliz. Para alguns isso, né? Nem todos.
estavam fazendo parte dessa sociedade justa e feliz. Então, o crescimento das chamadas burocracias, né, nas estatais, nos hospitais, nas escolas, levou a filosofia a indagar sobre os seres humanos, né, como poderiam derrubar esse imenso poderio, né, que o governo secretamente estava ali determinando sobre as suas vidas cotidianas, né, desde o nascimento até a morte. Aí tem uma charge também. E aí falou-se no fim da filosofia, porque no século XIX, o otimismo, o positivismo, né, dos cientistas levou a filosofia a supor que no futuro não haveria mais ciência, só haveria ciências, quero dizer. Haveria só ciências. Então, tudo ia se resolver, todas as explicações viriam através da ciência. Então, a filosofia ia desaparecer, não tendo motivo mais, né, para existir. Mas no século XX, a filosofia passou a mostrar que as ciências não possuem princípios totalmente certos, seguros e rigorosos, né, para as suas investigações, e que os resultados podem ser duvidosos e precários, e frequentemente, numa ciência, se desconhece até onde pode ir e quando está entrando no campo da investigação de uma outra ciência. Tá bom? Aqui a maioridade da razão, no século XIX, né, o otimismo filosófico leva a filosofia a afirmar que, enfim, os seres humanos haviam alcançado a maioridade racional e que a razão seria desenvolvida plenamente para que o conhecimento completo da realidade e das ações humanas fosse atingido. No entanto, Marx, ao final do século XIX, e Freud, né, no início do século XX, puseram em questão esse otimismo racionalista. Marx e Freud, cada vez mais em seu campo de investigação, estavam voltados para os aspectos da ação humana. Marx voltado para a economia e para a política, e Freud voltado para as perturbações e o sofrimento psicológico, psíquico, né, das pessoas. E fizeram descobertas que até agora continuam impondo as questões filosóficas e, contudo, a nossa filosofia continua existindo e nos sendo útil demais. Tá bom, meus queridos? Então, eu espero ter ajudado nesse capítulo 8 e até a próxima. Muito obrigada.